Pessoal, tudo bom? A gente vai começar nessa semana um bloco novo de unidades que tratam de um tempo verbal que para nós, falantes da língua portuguesa, é às vezes complexo. Se chama Present Perfect, tá? Por que eu estou falando isso nesse momento como introdução? Porque não existe em português um tempo verbal equivalente ao que em inglês é o Present Perfect, tá certo? Então, o que a gente faz quando a gente estuda gramática é comparar frases no present perfect com frases em tempos verbais distintos na nossa língua. Eu digo isso porque muitas vezes uma frase no present perfect ela pode ser traduzida para nós como uma frase no passado ou como uma frase no presente. Ou ainda como uma frase no presente com a presença na tradução do particípio passado. Tá bom? Nós tivemos aquela introdução no vídeo anterior sobre verbos, tá? A gente precisa saber sempre a forma básica, o passado e o particípio dos verbos. Sabemos que no caso dos verbos regulares, o particípio, tanto o passado quanto o particípio, vai ser formado pelo acréscimo do sufixo ed. E no caso dos verbos irregulares, as formas podem ser as mais diversas, tá bom? Então hoje a gente vai começar esse bloco de unidades que trata desse tempo verbal que para muitos é desafio. Eu vou procurar fazer de maneira o mais clara possível em cada unidade, explicando, abordando os aspectos que estão sendo trabalhados e exemplificados em cada unidade que a gente vai começar a ver a partir de agora, tá certo? Unit 16, Have you ever? Present Perfect. Unidade 16, aqui tem um modelo de pergunta muito comum, tá? Que a gente poderia traduzir esse pedacinho como você já, e aí viria a pergunta, ou você alguma vez, tá? Presente perfeito, tá bom? Esse nome perfeito, para a gente introduzir o assunto, para a gente começar a falar sobre ele, não quer dizer impecável, sem defeitos. A ideia de presente perfeito aqui é de uma ação já concluída no passado ou iniciada, que tem um efeito, uma conexão, um resultado no presente. Daí o nome. Às vezes parece dar um nó na nossa cabeça, mas esse nome Present Perfect se refere primordialmente a ações que estão lá no passado com um efeito no presente ou com uma duração no presente, que tem alguma conexão, tá bom? A gente vai começar exemplificando por meio dessas frases aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui então. Vamos lá. Have you been to Mexico City? Você esteve na cidade do México? Primeira pergunta que vocês podem estar se fazendo é, professor, você traduziu como algo sendo passado. No entanto, se for traduzir ao pé da letra isso aqui, nós teríamos você tem estado na cidade do México? É por isso que eu insisto, nem sempre traduzir ao pé da letra é o melhor caminho. No caso do Present Perfect, ao longo dessas unidades em que nós vamos estar estudando sobre esse tempo verbal especificamente, eu vou procurar estar sempre apresentando em cada frase. Isso vai ficar às vezes chato, desgastante, mas eu acho bacana fazer isso. Em cada frase, eu vou estar apresentando tanto a tradução literal quanto a tradução mais adequada, mais acertada, para a gente poder entender, captar qual é o sentido, o uso adequado desse tempo verbal, tá bom? Você esteve na cidade do México? Ela responde, Yes, I have, many times. Sim, eu estive. Ou, se você quiser traduzir ao pé da letra, como sim, eu tenho estado, embora não seja a melhor tradução. Muitas vezes. Aí ele pergunta novamente, agora acrescentando a palavra ever. Have you ever driven a car there? Você já dirigiu um carro lá? Ou você alguma vez, o sentido do ever nas perguntas com o present perfect é esse o sentido. Já, alguma vez, em algum momento. Você já dirigiu um carro lá? Ou você alguma vez dirigiu um carro lá? No, I've never driven in Mexico City. Não, eu nunca dirigi na cidade do México. Mais uma vez, percebam que aqui eu estou traduzindo como algo sendo passado, mas com uma conexão com o presente. Tudo no Present Perfect vai girar em torno disso. Ações passadas, concluídas ou não,
com um efeito ou que ainda perduram sobre o presente. E caso essas ações não tenham acontecido, como é o caso da fala, do enunciado dessa personagem aqui, ó, eu nunca dirigi na cidade do México, qual é então a conexão, o efeito sobre o presente? A possibilidade de que ao longo da vida da pessoa a ação ainda pode acontecer, tá certo? Então vamos lá. Have been, have driven, have played. Isso aqui, pessoal, é o present perfect, ou seja, have funcionando como auxiliar mais o particípio passado ou particípio do verbo principal. Essa é a fórmula, essa é a estrutura desse tempo verbal em inglês, o present perfect, beleza? Por isso eu passei aquela lista de verbos lá no grupo, por isso nós tivemos agora há pouco o vídeo introdutório sobre verbos para falar das 3 formas e da importância de dominar essas formas, tá bom? Vamos ver então em termos estruturais, frases afirmativas, negativas, interrogativas no present perfect, tudo bem? Vamos lá. Na afirmativa você tem o sujeito, o have, seja ele na afirmativa ou na negativa, se for o caso de uma frase negativa, né? Com o not. Tanto have quanto have not, ou has quanto has not, isso para he, she, it, por ser terceira pessoa do singular, eles podem ser contraídos. Portanto, no present perfect eu posso dizer I have ou I've. They have, they've. No caso da negativa, por exemplo, we have not ou então we haven't. You have not, you haven't. Terceira pessoa do singular, he has ou his. Lembrando que esse apóstrofo S aqui não é o verbo to be contraído, não é is, é o has. Para he, she, it, do present perfect, tá bom? She has not, a negativa seria she hasn't. Então, o sujeito, have, vamos assim dizer, verbo have como auxiliar, mais o verbo principal na forma do particípio, beleza? Opa, vamos voltar aqui. Então, vamos ver o que é que nós temos aqui, tá bom? I have played, eu joguei, eu tenho jogado. Contração possível, I've played. Eu joguei, eu tenho jogado. Tá bom? Ou ainda, dependendo da frase, eu poderia traduzir como eu jogo, tá? Para a gente poder compreender. Sendo uma ação que começa no passado e que ainda perdura. Tem efeito sobre o presente. Mais exemplos. You have not ou you haven't lived. Você não morou, você não tem morado. Exemplos aqui para a gente poder entender na terceira pessoa. He has lost ou he's lost. Ele perdeu, ele tem perdido. She has not ou she hasn't been. Ela não esteve, não tem estado. E por aí vai com todos esses, tá certo? Como é que vai ser então a frase interrogativa, a pergunta no present perfect? Nós vamos reposicionar o have para antes do sujeito, já que ele é o auxiliar desse tempo verbal. Então, se na afirmação você tem I have played, a pergunta vai ser have I played? Eu joguei, eu tenho jogado. Mais um exemplo. We have lived ou we've lived. Pergunta. Have we lived? Exemplos aqui com verbos irregulares também. They have read. Qual seria a pergunta? Have they read? Eles leram? Eles têm lido? Para he, she, it, como auxiliar tem essa variação, se torna has, a mesma coisa na pergunta. Se na afirmação eu tenho he has lost, ele perdeu, ele tem perdido. Pergunta, has he lost? She has been. Pergunta, has she been? E por aí vai, tá bom? Então, essa é a estrutura do present perfect. A respeito do uso, dos contextos de uso, em cada uma dessas unidades a gente vai estar trabalhando um aspecto, tá? Vamos com calma. Já que esse tempo verbal é formado pelo have como auxiliar, mais o verbo principal no particípio, vamos fazer algumas considerações sobre o particípio aqui.
Regular verbs, verbos regulares. The past participle is ed. O particípio passado é ed, ou seja, é formado pelo acréscimo do sufixo ed para os verbos regulares. The same as the simple past, o mesmo que no passado simples. Por exemplo, play, we have played. Olha aqui, isso é o present perfect, sujeito mais have e verbo principal no particípio. Particípio de play, played, assim como o passado, porque é um verbo regular. Live, I have lived. Olha aqui o particípio de live. Visit, she has visited. Tá bom? No caso dos verbos irregulares, the past participle is sometimes the same as the simple past. O particípio passado, ou simplesmente particípio, é, às vezes, o mesmo que o passado simples. Isso acontece com alguns verbos. É a mesma forma que no passado. Por exemplo, buy. O passado é bought e o particípio também é bought. Logo, você poderia ter I bought, passado, I have bought, present perfect. Have. Se vocês olharem na lista, vocês vão ver o passado de have é had e o particípio também é had. Portanto, você poderia ter aqui no passado simples he had, present perfect, he has had. Sometimes it is different. Às vezes, o particípio passado nos verbos irregulares é diferente do passado. Veja os apêndices 2 e 3, que vocês já receberam. Por exemplo, forma básica do verbo quebrar, break. Passado, broke. Particípio, broken. Portanto, frase no passado, I broke. No present perfect, I have broken. See, forma básica do verbo ver. Passado, saw. Particípio, seen. Portanto, frase no passado, you saw. No present perfect, you have seen. Have, auxiliar. Seen, particípio passado do verbo principal. Então, aqui a gente falou sobre a parte estrutural desse tempo verbal, beleza? Vamos falar então, vamos começar a falar sobre os contextos de uso, beleza? Vocês se lembram que, como contraponto, eu quero falar um pouquinho do passado simples. Vocês se lembram que no passado simples, qual é o contexto de uso? Como é que a gente usa o passado simples em inglês? Para falar de ações que começam e terminam no passado, tá bom? Essas ações são concluídas no passado, sem um efeito direto sobre o presente, ou um resultado, vamos dizer assim. E na maior parte das vezes, eu posso localizar quando essa ação aconteceu. É por isso que na maioria das vezes, as frases no passado simples são marcadas pela presença de uma expressão temporal, uma expressão de tempo. Ela me indica quando a ação aconteceu. Por exemplo, yesterday, ontem. The day before yesterday, anteontem. Last year, ano passado. In 1995, em 1995. Enfim, qualquer que seja a expressão de tempo que me mostra quando a ação começa e termina. Então, o passado simples é isso. Aqui o autor está apresentando a primeira característica de uso do present perfect. Vamos ver qual é. We use the present perfect when we talk about a time from the past until now. Nós usamos o present perfect quando nós falamos sobre um tempo, um período de tempo, um momento do passado até agora. For example, a person's life. Por exemplo, a vida de uma pessoa. Vamos ver como é que funciona isso nas frases. Imagine aqui a linha do tempo. À esquerda você tem o passado, à direita o presente. O present perfect está situado no decurso da vida da pessoa aqui, por exemplo, começando no passado e com um efeito que se prolonga até o presente. Um exemplo de pergunta que caberia nesse contexto é: Have you ever been to Japan? Você já esteve no Japão? Se sim, a ação aconteceu no passado e é parte da vida da pessoa. Se não, a ação ainda pode acontecer ao longo da vida da pessoa. É importante estar detalhando esses aspectos para que vocês vão apreendendo, absorvendo o sentido do present perfect, tá certo? Outra coisa, as frases no passado podem
e se a gente for seguir ao pé da letra a gramática, na maior parte das vezes, elas devem ter uma expressão que indica quando a ação aconteceu, como eu acabei de falar. No present perfect, não. As frases não contêm momentos em que a ação aconteceu. Por quê? Primeiro, a ideia não é de ação concluída. Segundo, o foco não é o momento em que a ação acontece e em que ela é concluída, mas o foco do present perfect é a ação passada ou que tem início no passado com um efeito sobre o presente, tá bom? Vamos ver então algumas frases aqui para a gente poder ir se familiarizando. Have you been to France? Você esteve na França? Ou seja, in your life, do passado até agora? No, I haven't. Não, não estive. We've been to Canada, but we haven't been to Alaska. Nós estivemos no Canadá, mas nós não estivemos no Alasca, ao longo da vida. Beleza? Mary has had many different jobs. Mary teve, ao longo da vida dela, digamos assim, muitos trabalhos diferentes, muitos empregos diferentes. And has lived in many places. E morou em muitos lugares. Perceba que aqui eu estou traduzindo essas frases como passado para a gente poder compreender o sentido desse tempo verbal na nossa língua. Veja como vai soar estranho traduzir ao pé da letra. Mary tem tido muitos empregos diferentes e tem morado em muitos países. Esse começo aqui, principalmente, não ficou muito legal. Olha essa frase aqui. Nós temos estado no Canadá, mas nós não temos estado no Alasca. Não soa legal, tá bom? Então, pessoal, compreender uma língua, principalmente quando você faz esse estudo comparativo de gramática, lembrando que o foco aqui não é comunicação, tá bom? É entender o funcionamento. Quando você faz isso, é muito mais um exercício de adaptação, de entender de que forma aquela coisa, naquela língua-alvo que você está estudando, seria dita, seria compreendida na sua língua. É muito mais esse tipo de exercício do que uma tradução palavra por palavra. Vamos continuar aqui então. I've seen that woman before, but I can't remember where. Eu vi, tenho visto, não fica legal. Eu vi aquela mulher antes, mas eu não consigo me lembrar onde. How many times has Brazil won the World Cup? Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo? Se eu traduzir como tem ganhado, não vai ficar legal. Have you read this book? Você leu este livro? Yes, I've read it twice. Sim, eu o li 2 vezes. Twice é o mesmo que 2 times, 2 vezes, tá bom? Vamos falar então, pessoal, para finalizar essa unidade, sobre 2 palavras muito comuns em perguntas e respostas com o present perfect, que são as palavras ever e never. Vamos ver aqui então. O present perfect com ever e never. O ever usado nas perguntas e o never nas respostas negativas. O que vai significar essa palavra em frases no present perfect, em perguntas? Vai significar já, alguma vez, em algum momento. Vocês vão ver esse tipo de palavra usada em perguntas que indagam se uma determinada ação, em algum momento da vida da pessoa, já aconteceu. Então vamos ver aqui. Has Amy ever been to Australia? Amy já esteve, em algum momento esteve na Austrália? Yes, once. Sim, uma vez. Once significa one time. Have you ever played golf? Você já jogou golfe? Você alguma vez na vida jogou golfe? Yes, I play golf a lot. Sim, eu jogo golfe muito. Esse exemplo aqui, pessoal, esse diálogozinho, essa pergunta e essa resposta, são típicas para a gente poder entender o que é o present perfect. Uma pergunta feita sobre uma ação no passado, mas que na resposta a gente vê que é perene na vida da pessoa, que é presente, que tem um efeito. Olha só, sim, eu jogo golfe muito. Ou seja, eu já joguei no passado em algum momento e eu jogo, isso é parte da minha vida. O present perfect é justamente isso, nesse início aqui que nós estamos estudando. Se você conseguir absorver isso, é o primeiro passo para a gente ver as outras características de uso desse tempo verbal.
My mother has never traveled by plane. Minha mãe nunca viajou de avião. I've never ridden a horse. Eu nunca andei a cavalo. Perceba que na estrutura eu vou ter o sujeito, o have ou has para he, she, it, e aí sim o never, e aí vem o verbo principal no particípio. Who is that man? Quem é aquele homem? I don't know. Eu não sei. I've never seen him before. Eu nunca o vi antes. Ou seja, ao longo da minha vida. Tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado clara essa introdução. Façam os exercícios. No início, alguns de nós podemos ter dificuldade, porque como eu falei, na língua brasileira contemporânea, falada no Brasil, nós não temos um tempo verbal equivalente direto. Então eu peço que a gente vá estudando. Se for preciso, a gente pode ficar no Present Perfect por mais de uma semana, tá? Não seria o ideal por causa do tempo que a gente tem a cumprir, mas a gente pode pensar em alguma coisa extra, tá? Se você está tendo dificuldade aqui, volta lá para a primeira unidade, lá para o verbo to be no presente, depois o simple present, depois o present continuous, depois o passado, e aí você vem para o present perfect. Porque, de alguma maneira, ter uma compreensão do foco, do contexto de uso, do sentido desses tempos verbais é crucial para poder entender melhor, para poder absorver de uma maneira mais clara, mais acertada, o que é o present perfect em inglês. Então, até a unidade 17 e a gente se vê na próxima.